direto da redação, de volta. Temos que falar de esporte mesmo, Rafael? Tem, Poliana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Temos que falar, fazer o que é. Nossa, tá com uma cara de segunda-feira de ressaca hoje, né? Cabeça inchada, nossa, doendo. Tristeza, né? mas tudo bem. Senhora. Vamos começar falando de jogos regionais, notícia boa, de esporte. Tem bastante coisa boa, viu? Basquete masculino ficou campeão lá em Itatiba. Ficou campeão, Poliana, medalha de ouro, basquete de Rio Claro. A final foi ontem contra São João da Boa Vista e Rio Claro venceu por 83-75. O time comandado por Marcelo Tamião ficou campeão invicto, passou por Bragança Paulista, Araras e Limeira, antes de chegar à grande final. O cestinha de ontem foi o pivô Estevão, com 20 pontos anotados. O time agora retorna aos treinamentos na próxima segunda, visando a estreia no Campeonato Paulista na fase principal, que será no dia 7 de agosto. Quem também trouxe medalha dourada foi a ginástica artística, tanto no masculino quanto no feminino. E olha, temos mais notícias mais aí, né? notícias. Vou pegar minha cola aqui para passar para vocês. Olha, no basquete feminino, o Rio Claro perdeu por 78-42 para a Americana. No Bocha perdeu também para Iracemápolis por 2-0. No futebol masculino perdeu para Bragança Paulista por 1-0, mas no feminino goleou a Americana por 6-0. No futsal feminino, 6-1 contra a Americana. No handball feminino, o Rio Claro passou por Vinhedo, 40-16. No handball masculino, Rio Claro ganhou de Atibaia por 26-9. A Malha ganhou de Americana. O tênis masculino ganhou de Araras. O tênis de mesa feminino ganhou de Itatiba. O vôlei também ganhou. O feminino ganhou de Mococa, 2-0. E o masculino ganhou de Bragança por 2-0. Rio Claro volta a jogar nos próximos dias. Hoje tem alguns jogos, mas amanhã também tem a sequência. Olha, no vôlei masculino, Rio Claro ficou em primeiro do grupo. Aguarda agora o vencedor de Vinhedo e Campinas. No vôlei feminino, Rio Claro também ficou em primeiro do grupo. Vai enfrentar o vencedor de Americana e Bragança Paulista. E no handball feminino, Rio Claro ficou também em primeiro do grupo. Aguarda aí o confronto entre Americana e Atibaia. Lembrando, Poliana, que Rio Claro lidera os jogos, está disparado. Rio Claro tem 215 pontos contra 136 de Hortolândia. Muito bem. É uma... Bicampeões. Praticamente. Os jogos terminam no sábado, né? Então nós temos aí 3 dias de competições, contando com hoje. Rio Claro tem tudo para levar o bicampeonato inédito para a cidade. Muito bem. Parando de falar de notícia boa, vamos falar de Copa do Mundo. Hoje não tem mais a vinheta de olho no Hexa, porque agora o Hexa é só em 2018. Só se a gente for olhar para 2018, né? Pois é, Rafael. Vamos falar de Copa então, né? Vamos falar de Copa, Poliana. A nossa equipe foi às ruas e o pessoal aqui em Rio Claro está revoltado com o vexame da seleção contra a Alemanha na terça-feira. O que aconteceu? Isso é o que todo mundo se pergunta depois do embate entre Brasil e Alemanha, onde a nossa seleção perdeu e foi humilhada dentro de casa. Que a gente fosse perder do time alemão, todo mundo até mesmo já esperava, mas 7 gols foi muita coisa e com certeza assustou toda a população e deixou todo mundo muito triste. Nós viemos até as ruas de Rio Claro saber como acordou todo mundo depois desse embate aí com a seleção europeia e como vai ser daqui para frente, já que ainda vai ter Copa sim. Foi um erro tremendo. O povo fala que foi, por causa do Neymar, mas garanto que não, entendeu? Garanto que se ele estivesse lá jogando, eu acho que aconteceria a mesma coisa. Foi um deslize muito grande da seleção brasileira. Foi feia coisa, né? Sei lá, não tem nem explicação. Sem vergonhiça. Sem vergonhiça demais. O que o Luiz Felipe tá fazendo aí? Que isso, Ana? Tem tanta gente melhor para trocar. Por que não troca? Pô, 7 é demais mesmo. Não tem nem explicação isso aí. Ninguém esperava 7, entendeu? Ninguém esperava. Pelo menos 2-1, né? Mas 7... Vergonha dá, mas eu sou brasileira. Tem que continuar sendo brasileira. O Brasil entregou o jogo, jogou muito mal. E pra mim, eu acho que o Felipão abriu mão de tudo. Eu achei que foi ruim o técnico por não trocar o Fred, que não fez nada em jogo. A culpa é do técnico Felipão colocar aquele cone do... Como é que chama? Do Fred no jogo. Pra quem você vai torcer ou não vai torcer pra ninguém? Alemanha, com certeza. A Alemanha tem que vingar? Tem que vingar. A Alemanha vai ganhar. Acho que a Alemanha.
tá com uma escalação muito boa e tá treinando há 6 anos. Vai dar Argentina? Vai dar Argentina, com certeza. E Brasil e Holanda? Vai dar Holanda. E agora, o Brasil vai ficar com o terceiro lugar ou nem isso, fica em casa? Terceiro, é bom que nem ficasse lugar nenhum. Lugar nenhum. O seu Júlio tá bravo? Tá bravo, todo mundo tá bravo, né, Poliana? Não tem nem jeito. Pois é. É realmente uma pena. A gente sabia, né, que a seleção brasileira tinha aí diversos problemas, mas, né, a gente não desiste, né? Brasileiro não desiste nunca. Tinha a esperança de que pudesse passar. Mas 7 ficou muito feio, né? Foi um vexame. Isso aí ninguém pode engolir, né? Isso daí. É bom que não engula mesmo, porque senão a coisa volta tudo aquilo que era, né? Então, senão nunca vai mudar, né? Eu acho que a seleção brasileira foi superada aí com relação a toda a organização e todo o planejamento da seleção alemã, né? Porque as pessoas já vinham, quem gosta mais de futebol já sabia disso e vinha acompanhando. Para a maioria dos torcedores brasileiros que gosta de futebol só na época da Copa, acaba se empolgando, né? Depois, assim, ao longo das competições, acaba estranhando, assustando com uma seleção alemã. Mas já era esperado que a Alemanha tivesse um ótimo desempenho. Sim, eles já eram considerados aí um dos favoritos ao título, né? Juntamente com a Argentina, juntamente com a Holanda, juntamente com a Espanha antes da Copa começar e juntamente com o Brasil. Agora, o que ninguém imagina é tomar 7, né? Você não pode uma seleção que diz que quer ficar campeã do mundo, em que os seus membros da sua comissão técnica falam que é uma das favoritas, uma seleção assim não pode de jeito nenhum tomar 7. Agora, o mais preocupante é isso que a gente vai ver agora nesse VT próximo, Poliana, do senhor Carlos Alberto Parreira, o coordenador técnico da seleção brasileira. Vamos ver o que ele fala, depois a gente comenta. A visão é a mesma de anteriormente, positiva, otimista, de quem está jogando em casa, de quem tem a cultura e a história do futebol pentacampeão do mundo, que é o futebol brasileiro. Não vi nunca nenhum líder, nenhum dirigente, nenhum comandante, nenhum presidente dirigir-se a seus comandados e dizer vamos para a guerra e vamos perdê-la. Era obrigação nossa ser otimistas, positivos e acreditar na nossa competência, no nosso trabalho, na qualidade dos nossos jogadores. O trabalho foi muito bem conduzido ao longo de 1 ano e meio. A seleção da Alemanha, que é uma seleção tricampeã, que já fez 12 finais, semifinais, está há 8, 10 anos trabalhando com esse time. Nós sabíamos que era um jogo dificílimo. Como foi? Foi doída a derrota, da maneira que aconteceu, não por ter perdido o jogo contra a Alemanha. Portanto, não houve reversão de expectativa. Se eu tivesse que anunciar amanhã, e acredito que o Filipão faria a mesma coisa, a nossa expectativa com relação à Copa do Mundo é que nós, sim, iríamos nos preparar para ganhá-la, para sermos campeões em casa e reescrever a história. Não foi possível, ficamos decepcionados, tristes, como todos os brasileiros, toda a comissão técnica, todos os jogadores, todos queríamos ser campeões do mundo em casa, não conseguimos e agora é a vida que segue a pensar para frente. 1 ano e meio contra 6, 8, 10, a diferença ficou gritante, né, Rafael? Muito grande. Sem contar as outras coisas que a gente precisa de vários programas para ir falando. A gente vai falando, então, mais um pouquinho de esporte amanhã, da seleção, da expectativa aí para terceiro lugar, né?